Exclusivo. Eduardo Tagliaferro abre o jogo. Ex-servidor do TSE, que trabalhava juntamente com os juízes auxiliares de Alexandre de Moraes no STF, abre o jogo, porque está sendo agora perseguido. Essa é a notícia bombástica. Tagliaferro, perito em crimes cibernéticos e ex-servidor do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, está no centro do escândalo que envolve o vazamento de mensagens de integrantes da corte. Agora fedeu, né? O ex-servidor do TSE confirma que recebia apenas ordens diretamente de Ayrton Vieira, juiz auxiliar de Moraes, e de outros juízes auxiliares, muitas vezes com caráter de urgência, sobre os procedimentos do núcleo de inteligência em que atuava no TSE. Tagliaferro menciona que, embora tivesse dúvidas sobre alguns dos processos, cumpria as ordens que lhe eram dadas. A Oeste diz assim: o senhor vazou as mensagens para o jornalista Green, esse jornalista britânico que tem colocado as mensagens todos os dias no seu X. Ele diz que não. Tagliaferro diz que não, porque conheço bem o Alexandre de Moraes e conheço antes de sua entrada no STF. Conheço bem sua personalidade. Eu jamais teria coragem de fazer isso. Ele tinha medo de Alexandre de Moraes. A Oeste continuou perguntando: não é uma tentativa de usá-lo como bode expiatório? Não tenho dúvidas, diz ele. Já ouvi gente dizendo que irão apreender o meu telefone. Querem destruir o que tem lá dentro, mas não tenho material. Nunca iria vender meu telefone. Ali havia não só coisas do TSE, como documentos, fotos de crimes, fotos de processos civis. Há documentos sigilosos de vários tribunais. Não usei meu telefone exclusivamente pro TSE. Meu telefone é pessoal. Perdi tudo, disse ele. A Oeste pergunta novamente: o senhor recebeu alguma ordem absurda? Ele disse: prefiro não responder essa pergunta. Então, já se negou a cumprir alguma ordem? Nunca, porque não tinha como, diz ele. Mas de coração aberto, com a consciência limpa, posso dizer que poupei muita gente, diz ele. Sei que fui e sou massacrado pelos da direita. No entanto, não tenho apreço por nenhum lado político. Se fosse me classificar como uma pessoa política, seria de direita, jamais da esquerda. Isso está estranho, né? A Oeste faz uma outra pergunta importante. O senhor entende o desespero das pessoas que foram perseguidas por Alexandre de Moraes? Ele disse: sei que meu trabalho fez parte disso. Mas não tive opção, disse ele. Eu era um funcionário. É como se fosse um cozinheiro e o dono do restaurante falasse assim: quero que você faça uma feijoada hoje. Coloque beterraba na feijoada. E suponha que respondi: ah, mas beterraba não. E o chefe respondeu: não, põe a beterraba. Está bem, colocarei a beterraba. Então ele está se excusando dos abusos que ele vem cometendo no TSE e agora está tirando o corpinho fora. Porque isso aconteceu na época lá de Hitler. Se você conhece um pouquinho de história, né? Você nota que todos aqueles que estavam abaixo de Hitler, recebendo as ordens desse tirano, desse assassino, eles alegavam depois, nos tribunais, de que não, eu era apenas um funcionário, estava recebendo ordens. Mas a gente tem que entender, e é preciso avisar esse pessoalzinho, que ninguém pode cumprir ordens ilegais. Isso a gente já aprende no exército brasileiro, quem foi militar. Então é uma ordem ilegal, você não deve cumprir. Ah, então vão me mandar embora. Mande embora, você vai embora do cargo. Você não pode compactuar com coisas ilegais. Mas ele está querendo aqui, nessa entrevista, tirar o corpinho fora. Agora que ele está sendo perseguido, né, ele está com medinho. E a vida dele está sendo devassada. Então, o que aconteceu com aqueles presos do 8 de janeiro, agora o castigo está se voltando para ele. Tagliaferro. Ele está sendo pressionado, perseguido e talvez receba alguma ordem de prisão a qualquer momento. Então, não adianta fugir. Ele é responsável. Ele poderia muito bem sair dali e dizer: não, eu não vou participar disso e peço minha demissão. Mas ele cumpria ordens que ele achava que não eram certas, ilegais, vamos assim dizer, e prejudicou muitas pessoas. É isso que deve ficar bem claro para
todos que estão lendo, sabendo dessa matéria nesses últimos dias. Esse ex-servidor do TSE, ele vinha cumprindo ordens ilegais. A Oeste faz outra pergunta. Qual o sentimento do senhor com relação a Alexandre de Moraes, antes e depois dos diálogos que foram vazados? Sempre tive admiração e respeito pelo ministro. Ele é extremamente inteligente em questões relacionadas ao direito e muitas das suas decisões foram sensatas, diz ele. Falaram que fiquei magoado com ele por causa da minha prisão, mas não me importei com a exoneração, porque não queria mais ficar ali. Queria voltar para minha família, para minha casa. Tenho 2 filhas pequenas. E não era a primeira vez que eu tinha pedido a demissão. Até uma figurinha no WhatsApp com a minha carinha dizendo, vou pedir exoneração. Então, o senhor tentou manter contato com o ministro? Disse a revista Oeste. Não, contudo, na época da apreensão do meu telefone, informei para o gabinete do ministro do STF sobre o que havia acontecido. Disse mais de uma vez que estava preocupado. Alexandre de Moraes sabe de todas essas coisas. Quando comecei a ler as reportagens, as mensagens vazadas, entrei em desespero e pensei, pô, vão me culpar. As pessoas ali se conhecem há anos. Eu, que fazia parte da equipe, estou sendo investigado. O cara que só cumpria ordens é o vilão agora. Então, é isso que dá. Cumprir ordens ilegais. Agora, o feitiço virou contra o feiticeiro. Por outro lado, temos outras notícias, né? No dia de 24 de hoje, sábado, 24 de agosto. Governo Lula até agora não assina comunicado contra a vitória de Maduro na Venezuela, por discordar do texto. Os Estados Unidos, União Europeia e mais 10 países da América Latina rejeitam decisão da Justiça do STF de lá, venezuelano, favorável ao ditador. Então, quando a gente fala aqui nas redes sociais que o governo Lula, esse governo atual, que ganhou as eleições, ele é assim com Maduro. Então, quando o Bolsonaro, sempre tem razão o Bolsonaro, ele dizia em 2022, o STF veio barrar isso, o TSE nas eleições, essa fala, dizendo que era fake news e mentira, a gente está vendo claramente que é a pura e exclusiva verdade. O Lula, o governo do PT, esse governo atual, ele tem aproximação, ligação, amizade com Maduro da Venezuela, e não somente Maduro, mas o chefe da Nicarágua, o presidente de Cuba, o presidente da China, que o PT, essa organização que se encontra agora no Brasil, ela é amante das ditaduras. E isso não é fake news, Alexandre de Moraes, STF. Isso não é fake news, é a pura e absoluta verdade. Então, todos os países, você, eu, qualquer pessoa dona de casa, estudante, trabalhador, estamos vendo que na Venezuela foram fraudadas as eleições com certeza absoluta. E o governo brasileiro envergonhando e manchando o solo brasileiro, a pátria madre, e os militares estão de olhos fechados, eu falo dos generais, perante esses escândalos. E o governo brasileiro não reconhece a vitória do adversário, que ganhou com mais de 80% dos votos. E esse ditador, semelhante a Hitler, sanguinário e até corrupto, bandido, ele se encontra no poder e o Brasil está fazendo vista grossa em apoiar, ainda endossar as eleições da Venezuela favoravelmente a Maduro. Isso é um absurdo e nós não aguentamos mais como brasileiros. Por outro lado, também saiu essa matéria hoje, 24 de agosto. Hitler foi ditador de direita. STF é poder moderador. Esse está sendo o curso que está sendo oferecido aos presos do 8 de janeiro. Então, anotações feitas por manifestantes que estão presos revelam como funciona uma das etapas previstas no acordo de não persecução penal da PGR, Procuradoria-Geral da República. Esses são alguns tópicos que uma professora paulistana de 47 anos teve de escutar durante o curso da democracia. Da democracia, oferecido aos presos por causa do 8 de janeiro, que assinaram o acordo de não persecução penal, da PGR.
É uma forma que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, encontrou para se livrar de milhares de pessoas acorrentadas a tornozeleiras eletrônicas e perturbadas diretamente por medidas restritivas há mais de um ano. O acordo da PGR é oferecido apenas aos detidos no Quartel-General do Exército, em Brasília, em 9 de janeiro de 2023. Quem não aceita a proposta corre o risco de ir ao julgamento em lotes no plenário virtual do STF e passar os próximos 17 anos na cadeia. Isso é Brasil, você não está escutando nada errado. Quando os estudantes chegam ao local das aulas, disse a professora, no fórum criminal especificado pela justiça, são orientados a desligar o celular, não usar qualquer tipo de aparelho eletrônico e evitar conversas paralelas entre si. As aulas são observadas atentamente por servidores do Poder Judiciário brasileiro, que fiscalizam os manifestantes do 8 de janeiro. Segundo a professora, o clima é bastante policialesco e intimador. Há inúmeros relatos de colegas em outros estados que são obrigados a entregar o smartphone antes de entrar no local para acompanhar as sessões do tribunal. As 12 horas do curso de 4 dias, que já pareciam intermináveis, somaram-se a outras medidas que prolongaram a agonia da professora. Para se livrar da tornozeleira eletrônica, deve-se depositar R$5.000 em juízo, a casos que a multa chega até 10 mil. Então, nada é diferente do que acontecia com Hitler na Alemanha, ou o que acontece hoje na China. Campos de concentração. Deixa aí seu comentário, se não é verdade isso que a gente está assistindo no Brasil de camarote. Por outro lado, a outra notícia que também saiu hoje, dia 24, incêndios florestais. Você já tem visto aí nas redes sociais, acredito, no Instagram, no Twitter, ou até no YouTube. O Brasil está pegando fogo. Incêndios florestais. Estado de São Paulo agora tem 30 cidades só em alarme máximo. Municípios enfrentam baixa umidade do ar e intensa onda de calor no inverno. Eles estão fazendo uma queima geral no país, né? Essa é a... Por outro lado, a gente tem visto os vídeos aqui no X, né? Que mostra claramente que está tendo alguma coisa errada. Um homem foi preso ateando fogo na mata. Quem está custeando esses atos? Disse aqui o perfil no Twitter. Então mostra claramente vários vídeos. Esse aqui é um dos vários vídeos que eu já vi. Pessoas ateando fogo. Motoqueiros, né, entregadores de iFood, passando, jogando querosene, tacando fogo e fazendo esses incêndios em São Paulo, em Goiás, no Pantanal, em vários lugares estão mostrando esses vídeos. Então, é um fogo criminoso ou não é? Quem está custeando isso? Entendeu? O ar está seco, o clima está seco. Aproveitam, jogam e ateiam fogo. E por isso que o Brasil no mapa está pegando fogo. E isso vem despertando a todos, até o Cláudio Dantas, um jornalista que não tem nada a ver com a direita, com o Bolsonaro. Olha só o que ele diz. Será que estamos diante de ataques terroristas contra o agronegócio? Porque todas as regiões aqui no mapa você está vendo, e ele mostra isso claramente na sua reportagem, todas essas regiões, esses focos de incêndios estão relacionados, na sua grande maioria, ao agronegócio, destruindo as fazendas, a agricultura, o agro. Então aqui ele está mostrando que parece que são ataques terroristas. Isso disse o Cláudio Dantas. E muita gente está vendo isso. Porque isso não é normal, minha gente. Isso nunca aconteceu no governo Bolsonaro e nos governos passados. Mas nesse governo parece que está tudo indo para a bancarrota, o Brasil, e ninguém faz nada. Voltando um pouco de novo ao 8 de janeiro, urgente. Isso fala de Dr. Sebastião Coelho, um ex-desembargador do Tribunal de Justiça do seu estado. Ele diz o seguinte: esse Alexandre de Moraes é um bandido. Tem que perder o cargo e ser preso. Então, tá aí a fala do ex-desembargador, né? Até pouco tempo era desembargador do Tribunal da Justiça, do Poder Judiciário, revoltado com as decisões. Eles usam os órgãos. Ele usava o TSE para perseguir as pessoas, entendeu? E isso não é possível no direito, né? Na Constituição Federal. Esse aí é um homem concursado, desembargador, está falando a verdade. Não sou eu.
pessoa aqui que tem noções de direito somente, mas conheço. Esse é um desembargador, experiência, mais de 40 anos de serviço. Está falando a mesma coisa. Esse Alexandre de Moraes tem que ser afastado do cargo, porque o Brasil vai quebrar, vai ser destruído, como acontece na Venezuela. Esse é o nosso canal, sou Alexandre da Médica News. Nos ajude a chegarmos a 10 mil inscritos, que está chegando. Compartilhe esse vídeo, dê aquele like, nos ajude aqui. Um grande abraço e até as próximas notícias.